Shuri é uma das personagens mais interessantes apresentadas em Pantera Negra. A irmã de T'Challa possui um intelecto genial e é extremamente leal ao Wakanda, mas nos quadrinhos, tanto a sua personalidade quanto a sua história são bem diferentes. É sobre essas diferenças que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, preciso avisar que nós vamos ter diversos spoilers dos quadrinhos e talvez seja necessário falar de algumas coisas que aconteceram no filme para situar melhor alguns itens. Portanto, se você ainda não assistiu o filme ou se você quer ler os quadrinhos do Pantera Negra sem saber nada do que vai acontecer, é melhor prosseguir por sua conta e risco. A primeira coisa que vocês devem saber é que a Shuri é uma personagem relativamente nova nos quadrinhos. Ela foi criada em 2005 por John Romita Jr. e Reginald Hudlin, diferente do seu irmão, que surgiu lá em 1966. Além disso, quando surgiu, a Shuri tentou desafiar o seu irmão durante o combate pelo título de Pantera Negra, mas ela acabou chegando muito tarde e o título já havia sido concedido ao T'Challa. Talvez seja por isso que nós tenhamos a inserção daquela cena divertida em que a Shuri levanta a mão lá durante o desafio do Pantera Negra como uma homenagem e uma referência aos quadrinhos. Nos quadrinhos, a Shuri é meia-irmã do Pantera Negra. O T'Challa é filho da Nyame, que morreu ao dar à luz aquele que seria o Pantera Negra que nós conhecemos. Depois disso, o rei T'Chaka teve uma segunda esposa, a Ramonda, que é aquela mulher com cabelos brancos que aparece no filme. Não fica claro se ela também é a mãe do Pantera Negra no universo cinematográfico Marvel ou se ela o considera como um filho porque o criou. Depois da morte do T'Chaka, nem o T'Challa e nem a Shuri tinham idade para assumir o trono, então quem assumiu foi o tio deles, Sian. Durante esse período, T'Challa foi para os Estados Unidos para treinar sua mente e o seu corpo para quando tivesse idade para o desafio, enquanto a Shuri ficou treinando em Wakanda. Esses fatos dela ser uma filha mais nova, filha da segunda esposa, dela acreditar que o T'Challa abandonou o Wakanda, abandonou os costumes tradicionais, sempre fizeram com que ela tivesse raiva do irmão. Foi por isso que ela tentou desafiá-lo e é também isso que nos leva ao nosso próximo item. Apesar de no filme Shuri ser retratada como uma personalidade alegre e até bem leal ao seu irmão, nos quadrinhos ela sempre foi bem arrogante e sempre quis o título de Pantera Negra para si. Apesar de não ter conseguido desafiar o seu irmão, quando ele se feriu em uma luta contra o Dr. Destino, foi ela quem assumiu o posto de governante de Wakanda, e para isso ela teve que passar pelo ritual com a erva coração. Além de permitir que a pessoa converse com seus ancestrais, durante o ritual, quem quer o título de Pantera Negra é julgado pelo deus Pantera, que observa a sua alma e vê se ela é digna de receber os seus poderes. Quando a Shuri foi para o plano espiritual, o deus Pantera percebeu que ela era muito arrogante e que ela apenas queria a glória do título de Pantera Negra, por isso ele a rejeitou. Mais tarde, mesmo sem os poderes, ela defendeu Wakanda e conseguiu a sua redenção, provando-se digna dos poderes. A nossa quarta curiosidade é que a Shuri morreu. Como todo bom personagem dos quadrinhos, em algum momento a Shuri também passou dessa pra melhor. Quer dizer, mais ou menos. Durante uma invasão da Kabbalah a Wakanda, a Kabbalah é tipo uma versão sombria dos Illuminati. A Shuri enfrentou a Próxima Meia-Noite e acabou se sacrificando para salvar a vida do seu irmão. Acontece que a lança da Próxima Meia-Noite é feita de uma estrela em singularidade quântica. Então, quando a Shuri foi morta, na verdade o seu corpo foi conservado em um âmbar, enquanto a sua alma foi para o plano espiritual de Wakanda, o Djalia. Mais tarde, o Pantera Negra conseguiu recuperar a sua irmã, mas ela voltou um pouquinho diferente. Enquanto estava no Djalia, Shuri foi abraçada por todos os wakandianos e aprendeu a valorizar as conexões com os outros. Assim, quando ela retornou, ela conseguiu desenvolver novos poderes. O primeiro e mais utilizado deles é a alteração corporal. Ela consegue se transformar em uma revoada de pássaros e assim escapar de alguns ataques, mas principalmente voar. Além disso, ela também consegue transformar o seu corpo em pedra e resistir a ataques mais poderosos. O segundo poder é até mesmo um pouco mais bizarro. Ela se tornou uma necromante. Quando estava lá e fez essa ligação com os outros wakandianos, ela conseguiu despertar o poder de acordar os mortos e formar um exército para lutar ao seu lado. Mas enquanto ela está mantendo os mortos vivos, ela acaba sugando a sua própria energia. Portanto, ela não pode ficar mantendo eles aqui na Terra por muito tempo, senão ela mesma acaba morrendo novamente. Nós já falamos da Kabbalah, agora é hora de falar dos mocinhos. Quer dizer, será que eles são mesmo? Os Illuminati são um grupo de intelectuais que acredita julgar o que é melhor para a Terra. Eles acreditam que são os únicos dignos de decidir o que é melhor para a humanidade. Um pouco prepotente? Não, muito prepotente. Mas acontece que em uma realidade alternativa na Terra 23099, tanto o Pantera Negra quanto a Shuri também fazem parte dos Illuminati. Essa realidade está prestes a colidir com a realidade principal da Marvel, então os Illuminati do universo 616 realizam uma incursão para impedir que isso aconteça.
Outra curiosidade é que ninguém menos que Magneto também faz parte dos Illuminati na Terra 23099. Durante os eventos de Vingadores vs X-Men nos quadrinhos, Wakanda ficou do lado dos Vingadores, enquanto Namor, por ser um mutante, defendeu a causa dos X-Men. Assim, o Príncipe Submarino organizou um ataque a Wakanda para mostrar o seu poderio e intimidar a nação africana para que eles abandonassem a guerra ou mudassem de lado. Namor, deixa eu te contar uma coisa, cara. Você não mexe com Wakanda e muito menos você não mexe com a Shuri. Ele não esperava que ela organizasse um ataque ainda maior em resposta a isso. Só que diferente dele que só queria mandar um recado, ela organizou um verdadeiro massacre em Atlântida, assassinando milhares de atlantianos e aí sim desencadeando uma guerra ainda maior. É claro que o irmão dela não gostou nada disso. Nessa época, tanto a Shuri quanto o T'Challa dividiam o título de Pantera Negra. E o T'Challa, por ser um governante mais pacifista, não gostou nada da atitude da irmã, e ele ofereceu auxílio pro Namor. Afinal de contas, o Namor é um mutante, assim como a Tempestade, com quem o Pantera Negra tem aquela história de amor muito conhecida pelos fãs. Aí a Shuri ficou pistolíssima, né? Ela chegou pro irmão dela e falou: peraí, o cara declarou guerra ao Wakanda, depois a gente atacou eles de volta, ele percebeu que a gente era muito mais poderoso do que os atlantianos, veio aqui pedir auxílio e você vai aceitar assim? Não, peraí, você tá colocando os seus interesses acima dos interesses de Wakanda. Assim o Pantera Negra foi banido da Cidade Dourada, que é o palácio, que é o centro governamental de Wakanda. Então até que toda a treta entre Vingadores e X-Men fosse resolvida, o Pantera Negra foi banido da sua própria nação. Rapaz, vai mexer com a Shuri pra ver. A nona curiosidade, bom, não é bem uma curiosidade porque tá na cara, né, cara? O intelecto genial da Shuri é comparável ao de Tony Stark, Bruce Banner e, claro, do seu irmão Pantera Negra. Na verdade, nos filmes fica bem claro que ela é muito mais inteligente que o T'Challa. Mas diferente dos outros personagens que são adultos, que estudaram, que passaram anos aprimorando as suas mentes, a Shuri é apenas uma adolescente. E mesmo assim é responsável por grandes invenções em Wakanda. No final do filme, deixa eu dar um tempinho aí pra você que ainda não assistiu o filme poder pausar esse vídeo. Bom, vamos lá. No final do filme, o Pantera Negra abre uma escola de tecnologia nos Estados Unidos e diz que quem vai supervisionar isso é a sua irmã Shuri. Existe uma versão comparável a isso nos quadrinhos, é a escola wakandiana para estudos alternativos, uma espécie de mansão Xavier, só que lá em Wakanda, que atende aos interesses da população. E a Shuri também é responsável por esse centro tecnológico, mas além de desenvolver novas tecnologias, ela também treina jovens wakandianos que tenham superpoderes. Pode ser que em algum momento no universo cinematográfico Marvel, já que eles gostam bastante de relacionar as histórias dos personagens, um tal de Peter Parker consiga uma bolsa nesse colégio, seria uma coisa interessante de se ver. Além disso, muita gente já está especulando que a Shuri pode substituir o Homem de Ferro quando Robert Downey Jr. abandonar o personagem. A gente tá falando disso há tanto tempo que já virou quase uma lenda, né? Não, Robert Downey Jr. vai abandonar, não vai abandonar, fica nessa aí, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é claro que em algum momento o ator vai ter que deixar o personagem para trás e por que não ser substituído pela Shuri? O que vocês acham? O nosso 10º item tem spoilers da segunda cena pós-créditos de Pantera Negra e dos quadrinhos do universo cinematográfico da Marvel. A Marvel lança algumas histórias para ajudar a expandir o universo das telonas, fornecendo novas informações para aquele espectador mais fanático. Em uma dessas histórias nós descobrimos que depois que Steve Rogers levou Buck Barnes lá para Wakanda para ele se recuperar, foi a Shuri que trabalhou na mente do Soldado Invernal, apagando aquelas informações da Hydra e desse modo desativando aquele código que podia novamente reativá-lo como Soldado Invernal. Sendo assim, a partir de agora ele é apenas Buck Barnes e não pode mais ter a sua mente alterada pelos vilões, pelo menos dessa forma. Além disso, ela decidiu utilizar o que aprendeu mexendo na mente do Buck para desenvolver a sua própria inteligência artificial. Ela utilizou os parâmetros utilizados por Tony Stark e Bruce Banner na criação do Ultron e percebeu que eles cometeram diversas falhas. Ela decidiu criar uma nova inteligência artificial que não contivesse essas falhas e assim fosse extremamente perfeita e leal a ela. Será que em algum momento essa inteligência artificial vai ser mostrada no universo cinematográfico Marvel? Será que ainda assim ela se voltará contra a Shuri? É esperar pra ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e mandar o vídeo pros seus amigos. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Pra aquele seu amigo nada, pra um amigo aí, manda aí pra galera, pô. E me segue lá na minha rede social. Na minha rede social, eu tenho uma, Fernando. Ah, puta que... Aproveita. Pô, para de gritar, criança dos infernos! Os únicos. Nessa época, tanto a Shuri quanto o T'Challa dividiam o título de Pantera Negra. Pantera Negra. Nessa época... Nossa, eu tô bobão, velho. Você vai colocar isso no final, né, filho da...